Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo na Escola de Profecia, a mais uma atualização profética. Que a graça do Senhor habite ricamente na sua vida. Nós vamos dar prosseguimento acompanhando os eventos finais, a realidade do nosso mundo. Ficamos alguns dias sem aparecer, alguns dias sem vídeos no canal, estava engajado em outra atividade missionária, mas aqui estou para darmos prosseguimento. E entramos então no mês de maio, um mês preparado, agendado para muita coisa acontecer, principalmente nos Estados Unidos da América. Grandes surpresas nos reservam. A celebração dos 250 anos da América e todo aquele movimento. Veremos o que é que vai acontecer. Irmãos, eu peço para que vocês orem pelo canal. Há uma onda aqui, há uma varredura no YouTube derrubando milhares de canais. Não sei porquê, mas se isso acontecer com o nosso canal, eu oro para que isso não aconteça. Mas caso aconteça, eu vou colocar aqui na descrição os links de outros canais que nós temos aqui, onde você pode se refugiar caso o nosso canal deixe de existir. Vamos colocar também a nossa página do Facebook, onde você pode buscar lá vídeos, caso não mais consigamos apresentar por aqui. Esperamos que isto não aconteça, mas também pode acontecer de uma noite para o dia. Irmãos, o nosso mundo está numa crise, e falar de crise não é alarmismo, não. O próprio Deus chamou Noé para pregar uma mensagem de crise. Dentro de alguns anos, virá um dilúvio que vai varrer o mundo, vai inundar o mundo, e vocês precisam se preparar. Não era alarmismo da parte de Deus. Ora, quando o faraó teve o sonho das vacas magras, era um aviso que Deus estava dando ao faraó. Dentro de alguns anos viria uma crise. Não era alarmismo da parte de Deus. Era um aviso que vinha com misericórdia, que vinha com ajuda, escape da parte de Deus. Portanto, não estou aqui para alarmar, mas para informar e trazer esperança, é claro. Vejam aqui, queridos irmãos, informações recentes do nosso mundo aumentam os temores de fome global à medida que a crise de Hormuz ameaça uma interrupção de escala semelhante à de Suez, que pode durar 8 anos. A informação está dizendo que uma crise está vindo. Uma crise global, uma fome global, que pode durar 8 anos. Não serão minhas palavras, irmãos. Vou colocar vídeos onde estes grandes especialistas e o próprio chefe da ONU fala sobre isto. Alguém pode dizer, não, será que nós vamos acreditar neles? Será que nós precisamos mesmo acreditar nos especialistas do mundo? Acreditar no chefe da ONU? Bem, eu não diria para nós acreditarmos neles. Mas parem e pensem. Por que Deus teve que dar um sonho ao faraó, ao pagão faraó? Deus pode dar sonhos e pode mostrar o futuro a certas pessoas que analisam melhor as coisas do que nós? Eu creio que sim. Vejam aqui. Analistas alertam que os temores de uma fome global estão aumentando à medida que os preços dos alimentos sobem e as frágeis cadeias de suprimentos são pressionadas durante a crise do Estreito de Hormuz, elevando o risco de uma interrupção prolongada que pode durar 8 anos. O chefe José Andrés alerta para uma possível fome mundial que pode durar vários anos devido à guerra com o Irã. A pergunta seria, que base ele tem para dizer uma coisa destas? Vamos escutar um pouco. Vejam aqui. Por causa do fertilizante. Se não tivermos fertilizante, não conseguimos cultivar batatas. E não são apenas batatas, é uma grande variedade de culturas. Nós comemos comida, certo? Comemos estas coisas verdes. Na verdade, tudo começa com algo castanho, porque o fertilizante é uma parte essencial do cultivo de todos os alimentos que consumimos. E o fertilizante é produzido por um processo chamado Haber-Bosch, que utiliza petróleo e nitrogênio e os fixa de tal forma que se pode aplicar no campo e as plantas crescem graças ao fertilizante. Se não tivermos fertilizante de tudo, quantos bilhões de pessoas o planeta poderia sustentar?
Não sei, entre 1 e 2. E o fertilizante vem desta região através do Estreito de Hormuz. De onde vem? 20% do fertilizante mundial, hélio, ácido sulfúrico, tudo passa por esse estreito. E se isso for interrompido, não se conseguem fabricar microchips, o que já está a afetar a Coreia. Não se consegue produzir fertilizante e todos sofreriam se perdêssemos 20% do fertilizante mundial. Perderíamos cerca de 20% dos alimentos do mundo e isso causaria uma fome global. Nunca tivemos esta experiência antes. Tivemos fomes localizadas, países como Índia, partes da África e assim por diante. Mas se isto não estiver disponível, o mundo inteiro enfrenta uma fome. O mais interessante neste pronunciamento é que ele diz que nunca tivemos uma situação semelhante antes. O que me faz parar e pensar. Estamos perante coisas novas? Ele que está dizendo, estamos perante coisas novas? O nosso mundo realmente está a mudar? Que crise global de fome é essa que eles estão prevendo? Como é que isto pode afetar a mim e a ti, ao seu vizinho, ao seu irmão da igreja, aos seus pais, aos seus filhos? Como é que isto pode nos afetar? Nós temos aquela ideia de que não, isso não vai me afetar, eu nem preciso ouvir sobre isto, até que isso nos afete diretamente. Eu pensava que, Moçambique está muito longe do Irã, isso não vai chegar aqui. Estamos sentindo na pele, meus irmãos, os efeitos da escassez de gasolina, principalmente do diesel. A situação não está nada fácil. Então, estas coisas, embora aconteçam distante, podem nos afetar sim. Vejam só, a crise de Hormuz pode empurrar dezenas de milhões de pessoas para a pobreza. Isto vem do The Vatican News. Milhões de pessoas para a pobreza. Vamos escutar o chefe da ONU, o secretário-geral da ONU, António Guterres. Escutem, meus irmãos. Ele está soando aqui o alarme. O que ele diz a respeito dos próximos dias? Apesar de um cessar-fogo frágil, as consequências estão a piorar drasticamente a cada hora que passa. Estou profundamente preocupado com a restrição dos direitos e das liberdades de navegação na área do Estreito de Hormuz, dificultando a entrega de petróleo, gás, fertilizantes e outros produtos essenciais, perturbando os mercados de energia, transporte, manufatura e alimentos e sufocando a economia global. Primeiro, quando as restrições forem levantadas hoje, as cadeias de abastecimento levarão meses para se recuperar, prolongando uma menor produção econômica e preços mais elevados. O crescimento econômico global deste ano ainda cairá de 3,4% para 3,1%. A inflação global, que vinha diminuindo, subirá de 3,8% para 4,4%. E o crescimento do comércio global de mercadorias diminuirá de 4,7% no ano passado para cerca de 2%, com algumas interrupções significativas nas cadeias de abastecimento. Estas consequências não são cumulativas, são exponenciais. E quanto mais tempo estas artérias vitais estiverem bloqueadas, mais difícil será reverter os danos e maior será o custo para a humanidade. Os países em desenvolvimento serão os mais afetados, pois o colapso da dívida impede a sua capacidade de lidar com a perda de empregos, o aumento da pobreza e mais fome. A crise já garantiu perdas para os meses que virão, e cada dia em que os navios não podem circular aumenta esses custos e amplifica os impactos em toda a economia global. Aí está, meus irmãos, o grande pronunciamento que deixou o mundo chocado. Afinal de contas, a situação não está a melhorar? Afinal, não há esperança no horizonte? Afinal, esses acordos de cessar-fogo, estes acordos de paz que estão sendo feitos, não estão melhorando a situação? Parece que não. E quanto tempo isto vai durar? Ainda não se sabe. Os líderes mundiais estão chamando a atenção. Uma grande fome, uma grande crise pode vir sobre o mundo. Volto a dizer, falar de crise não é alarmismo. É mostrar a realidade das coisas.
assim como Deus deu um sonho ao faraó, mostrando-lhe uma crise, para que ele e o seu povo pudessem se preparar. Meus irmãos, lembram quando José interpretou o sonho de faraó? Que daqui haverá 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Quando os irmãos de José foram ao Egito buscar pão, e depois de José ter se revelado a eles, ele falou: não fiquem tristes. Deus me enviou adiante de vós para preservar a vossa vida. Portanto, nós temos que olhar cada crise como uma oportunidade que Deus nos dá para abrir um pouco mais a nossa visão. Para nos fazer parar, sim, e refletir em algo. Eu agora não quero falar da crise em si, mas quero falar das atitudes, a maneira como nós devemos enfrentar uma crise. Primeira atitude: aproximar-se de Deus. É normal que em situações de crise nós nos desesperemos. Nós nos afastemos mais de Deus, concentrando nossas forças e energias na resolução da crise. Corremos de um lado para o outro buscando soluções humanas. E quando esta solução humana não chega, é quando caímos aos pés de Jesus. Teríamos poupado muito do nosso tempo e energia se tivéssemos ido em primeiro lugar aos pés de Jesus. Irmãos, uma crise é uma oportunidade única de nos aproximar do Senhor, de nos aproximar mais de Jesus Cristo. A crise também é uma oportunidade para refinar o nosso caráter, para preparar-nos para grandes coisas futuras. Eu queria ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. A palavra de Deus diz: na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa de muitas aflições. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Irmãos, de tudo que o mundo nos reserva, de todas as batalhas, tentações e lutas que nos aguardam como povo de Deus, que guarda os seus mandamentos, eu vejo uma oportunidade de fortalecer a nossa fé. Eu não sei como esta crise vai impactar sua vida diretamente. Não sei. Não conheço sua situação econômica, não sei onde você vive, em que circunstâncias você vive, mas com certeza vai lhe impactar de alguma maneira. Eu quero lhe dizer uma coisa. Esta é uma oportunidade de Deus purificar o seu caráter da mesma forma que o ouro é purificado pelo fogo. Não há necessidade de temer, não há necessidade de desespero. Desde que nós confiemos no Senhor, Ele providenciará aquilo que nós precisamos. Eu queria ler um texto bastante interessante, que na verdade é um poema de um grande pregador do século XIX. No seu livro, ele escreveu o seguinte, na página 83. Quando Davi andava em fuga pelo deserto, ele estava sendo preparado para se tornar o suave cantor de Israel. A cova e a masmorra foram as melhores escolas em que José foi diplomado. O furacão que desmantelou a tenda de Jó e matou seus filhos preparou o homem de Uz para o magnífico poema que tem sido o encanto de todas as épocas. Não existe outro meio de extrair da palha o trigo, senão trilhando-a. Não há meio de purificar o ouro, senão queimando-o. Lindo poema, não acham? Lindo poema. Irmãos, a crise não dura para sempre. Mas os frutos das decisões que nós tomamos nos momentos difíceis, nos momentos de crise, sim, esses frutos podem decidir a nossa eternidade. Eu espero que, nessa crise vindoura que o mundo está aí prevendo, dizendo que realmente vai acontecer, você seja mais purificado. Você se torne o ouro purificado pelo fogo. Que seja uma oportunidade para você se aproximar mais de Deus. Seja uma oportunidade para você partilhar o pouco que tem com aquele que nada tem. Seja uma oportunidade de você dizer, como José,
Não fiquem alarmados, não fiquem chateados, não fiquem tristes, porque Deus me trouxe adiante de vós para salvar muitas vidas. Deus abençoe sua vida. Nós nos veremos amanhã, pela graça de Deus, para mais um momento especial aqui no nosso canal. Até breve.